Olá, de novo. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Rose de Almeida e essa é a Conversadoria aqui no Instagram, nosso encontro de quarta-feira, que hoje teve que ser um pouquinho mais cedo, porque a minha convidada tínhamos agendado para o horário normal da Conversadoria, às 21 horas aqui em Portugal, mas ela teve uma reunião e precisou antecipar um pouquinho, então nós vamos bater um papo daqui a pouco. Lembro que a Conversadoria tem um canal no YouTube, onde estão todas as nossas conversas, todos os convidados, já tem mais de 70 conversas lá no canal. Dá uma passadinha por lá, se inscreve, assina o sininho lá, clica no sininho para receber as notificações. A gente só manda notificação de vídeos novos, né? Então, de quarta e de quinta tem vídeos novos. Tem conversadoria no LinkedIn, tem conversadoria no Facebook e tem conversadoria também lá no YouTube, tá bom? A gente não fica incomodando vocês com um monte de notificação, é só essas 3 e ainda em dias alternados, tá bom? Eu estou esperando para ver se a minha convidada aparece aqui. Dani, Caminhos da Cura, um beijo para você. Dani, eu vou fazer um convite já agora ao vivo, porque você foi a minha primeira convidada na Conversadoria há 1 ano atrás. E agora, quando a gente completar 1 ano, eu queria que você voltasse para contar agora sobre o seu livro, o Opcha, sobre a vida dos ciganos, tá bom? Então tá registrado aqui. Isso, olha a Sofia falando, mas já que cedo. Então, tá sendo 1 hora mais cedo mesmo. Eu já expliquei no começo, a nossa convidada tinha um compromisso e perguntou se podia antecipar, então estamos aqui antecipando. Só que ela ainda não chegou. Agora que eu fiquei de saia justa, né? Deixa eu ver se ela não tá aqui mesmo. Não, não tá. Puxa vida. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem. Ok. Deixa eu escrever para ela aqui que ela tá me perguntando. Peraí. Já estou no ar. Gente, essas coisas da tecnologia é demais, né? Às vezes eu vejo algumas lives, as pessoas aparecendo e fazendo essas coisas meio ao vivo, assim, né? Cai um negócio, você vai lá pegar, ou ainda você está se arrumando, então. Eu acho isso muito, muito bacana. É um jeito de passar a vida como ela é mesmo, né? Ah, a Cris chegou aqui. Muito bem. Então, conversar com a Cris Simões. Ela era minha amiga do mercado dos eventos. Ela trabalhou numa empresa que promovia. Olá! Olá, querida, tudo bem? Tudo bom, Cris? Que saudade de você! Também tô com saudade de você. Agora a nossa saudade vai ficar mais difícil de matar, né? Você tá morando longe, né? Ah, mas eu espero até o final do ano ir para aí. Daí a gente Ah, que se vê. bom! Ah, que ótimo, que bom saber, que bom saber. Então, eu estava Desculpa, eu queria começando. pedir desculpa pelo incidente de hoje, mas você sabe como é, né? Claro, não tem problema nenhum. Olha, eu estava começando a dizer que a gente se conheceu nesse mundo dos eventos, né? E você trabalhava numa empresa de promoção de destino turístico. Isso. Daí, depois você se enveredou para uma empresa de vinhos, né? Teve o Vinho em Foco, que tinha eventos também, tinha um bistrô lá onde a gente tinha umas peças de teatro alternativo, umas coisas muito gostosas. Daí você foi minha cliente, porque eu que fiz o site do Vinho em Foco, né? Nossa, foi muito legal essa fase. Sinto saudades, viu, desses encontros. E aí a gente ficou amiga.
Pois é, e depois descobriu que a gente tinha um monte de amigo em comum. Da época dos redatores, né? Não era só do turismo, a gente tinha muito amigo em comum. Até hoje, É. eu sempre que eu olho, eu vejo assim. Sempre que eu olho, eu vejo assim, ela é amiga do Jomar, a Rose também é amiga do Jomar, sabe essas coisas? Isso, sim, sim. E olha, uma coisa que eu não esqueço foi quando você viu na revista Veja a matéria sobre o meu livro dos trovadores urbanos. E eu nem sabia de nada, de repente você me manda umas fotos assim, você na revista Veja, e eu, como assim? Eu desci Você correndo. foi lindo, foi lindo. Eu lembro o dia que eu vi, gente, trovadores urbanos, aonde? Eu achei muito legal. Fomos até na noite de autógrafo, lembra? Lembro, sim, lembro. Que legal. Então, menina, daí um dia você teve um AVC. Pois é, Que tive. experiência, que experiência. Ah, ainda estou vivendo ela, na realidade. Ainda estou em reabilitação, mas acho que melhor do que do dia que você foi me visitar, né? Eu tava Ah, acho que graças de a Deus, bem fralda ainda, melhor. sei lá. Sei É. lá, como eu nem lembro. Parece que foi um soco no estômago, mas sobrevivi, tô aqui, ainda na Cris, luta. quanto tempo faz isso? Fez 4 anos, dia 6 de fevereiro desse ano. Nossa Senhora, quatro Parece que anos. foi ontem. Parece que foi ontem mesmo, mas você está tão bem. Eu vejo as suas postagens, eu tenho acompanhado a recuperação da sua mão, que foi uma das sequelas mais graves, né? Não, eu vou te falar que, então, assim, ainda está muito difícil recuperar a mão, né? Mas a sequela mais grave, Rose, é uma fadiga crônica que eu sinto que ninguém vê, Ah, né? pois. É, Chega no final do dia, então, assim, isso me impede até de reabilitar melhor, sabe? Eu sinto muito, muito cansaço. Dizem entendi. que com o tempo passa, mas você vê, já estão 4 anos e não passou ainda. Sei. Como você pode contar para a gente como foi o que aconteceu, como você foi socorrida, como você identificou ou quem identificou para você, como que aconteceu? Então, eu vinha numa uma toada de muito trabalho e de fechar o Vinho em Foco, né? Foi a época que também a gente não conseguiu dar conta, né? Então, de uma falência, um problema emocional, de relacionamento. Assim, eu já conversei com muitos médicos e eu te diria que foi um combo de situações, sabe, Rose? É, Foi um combo entre emocional, é, né, o estresse, pressão alta, um pico de pressão alta, né, eu tinha muito de fundo emocional, sei. e assim, uma incerteza, uma certa depressão, mas um pico, assim, que aconteceu. Então, assim, meu colesterol, quando foi medir depois, quando eu fui buscar as razões do AVC, o colesterol estava alto, É, então pode ter subido um trombo para o cérebro, mas não existe uma causa específica que foi por causa disso. Eu, é, eu comecei a me sentir mal no domingo já. sei. Eu acordei na segunda-feira paralisada. Eu, Ah, eu, é, no domingo eu senti uma dormência na mão, mas aí eu comecei a me movimentar, passou. Aí eu fui no teatro com a Vanessa, que a gente sempre ia de domingo no teatro. Aí é, meu pé virou. Pequenos sinais, mas que no dia a dia você leva né? claro, Tipo, leva na flauta, né? não dá Aí atenção. naquele, não dá atenção, exatamente, não dá atenção. E tava dando já sinais. Aí eu fui jantar com ela, não senti o gosto da comida. E falei pra ela. Mas também fui pra casa e não tinha dormido, tava de TPM, isso é um aspecto muito importante da vida feminina que as pessoas também não falam. Então, eu digo também, isso entrou no combo. A TPM que me atacava todo mês, há 40 anos, Sei. né? E a TPM me atacava e eu não dormia, então estava muito confuso entre cansaço, sono e outra É, coisa, né? Tipo, depois eu achava que depois de uma noite bem dormida eu estaria melhor. E claro. aí eu acordei paralisada. Uau. E eu já, aí, como eu também tenho a coisa da genética, minha avó teve, minha mãe teve, então eu sempre, inclusive eu estava marcada para aquela semana fazer check-up e não deu tempo. Eu acordei Puxa. paralisada e já sabia o que era.
Eu liguei para Vanessa e fomos para o hospital do bairro, né? Um pronto-socorro do bairro. E aí eu tive um erro médico, né? Um atraso no atendimento. No atendimento. Então, então eu cheguei no hospital, Rose, ainda tinha o movimento da mão, eu andava cambaleante, mas, né? Se tivesse, tem um protocolo médico que se tivesse sido aplicado, eu não teria ficado tão sequelado. O problema é que eu fiquei das 9 da manhã ao meio-dia sem atendimento, né? Eu só fui atendida. Eu tive que voltar para casa, chamar o SAMU, eu tive que fazer o processo correto, chamar o SAMU e ir para um hospital que tivesse tomografia para poder identificar que era um AVC mesmo. Quer dizer, você chegando no hospital e falando que achava que estava tendo um AVC, eles não atenderam assim? Não foi suficiente. Não, eles não atenderam assim. Esse é o maior problema que me fez montar a Associação de AVCistas, porque eu não desejo para ninguém o que eu passei e que eu passo ainda, sabe? Então, um erro básico, assim, de ir para o hospital, o pronto-socorro do bairro, chegar falando que era um AVC, e quantos que não chegam nem sabem o que tem, tá tendo, e vai ter um volume muito grande nos próximos anos, uma tristeza. Claro. Em função disso, né? Estresse, obesidade. Você sabe se era um procedimento do hospital normal ou foi do atendimento específico que você teve? É um atendimento, o atendimento normal, porque 2 anos depois eu fui buscar meu prontuário médico para apresentar, para fazer eu queria fazer quero ainda, não sei, mas entrou o Covid e atrapalhou tudo. Entrar com um processo contra o pronto-socorro, né? Sei. E aí quando eu cheguei lá tinha um rapaz tendo um AVC e eles ainda não tinham tomografia, e eu cheguei para a pessoa que estava acompanhando esse rapaz, falei, pelo amor de Deus, chama o SAMU agora e manda ele para Santa Casa. E ele estava tendo a mesma coisa que eu estava tendo. Então, assim, isso foi ano passado, antes do Covid. Então, assim, os hospitais de bairro não estão preparados. Na realidade, os hospitais públicos preparados são a Santa Casa em São Paulo, especialmente o Hospital das Clínicas, né? E ninguém sabe disso. E, na verdade, você tem que realmente chamar o SAMU, porque ele tem todo o processo e ele vai te colocar no lugar mais rápido. E a população não sabe disso, entendeu? Então, infelizmente, isso é um problema recorrente. Haverão muitas pessoas sequeladas de AVC nos próximos anos. Não é uma coisa que eu desejo, mas é uma realidade. Claro. Como que você está pensando em fazer com a associação? Você criou ela formalmente? Tem feito alguma... Isso. Sim, eu criei ela formalmente e pretendo chegar, assim, é uma associação só de São Paulo. Existe poucas no Brasil, existe em Minas Gerais, existe em Cuiabá, mas não tem no grande eixo São Paulo, Rio de Janeiro, não tem. E aí eu montei, mas é como uma associação de paciente, não é uma coisa difícil, porque é um assunto muito difícil das pessoas quererem falar, Rose. Ninguém quer falar de AVC, de pressão alta, é muito silenciosa, ninguém quer falar do assunto, sabe? Assim, tipo, é uma coisa que acontece com pessoas de mais idade, então não vai acontecer comigo. Só que por exemplo, só para você ter uma ideia. Quando eu tive AVC, era um número de 6 para 1. A cada 6 pessoas, uma teria AVC. Pois agora, 4 anos depois, é 4 para 1. Uau! E normalmente eu ouvia falar de homens, né, tendo AVC. Raramente eu via mulher ter AVC. Pois é, o número aumentou muito no caso das mulheres, muito, e vai aumentar mais e muito por causa de hormônio, reposição hormonal, pílula, sabe? Uma série de coisas, sabe? E a questão do estresse que a mulher tem, né? Um estresse de muita responsabilidade, ainda mais nessa fase da vida, né? De trabalhar e ter que sustentar casa, sustentar filho, e, enfim. Esse estresse vai aumentar muito o número de AVC em mulheres nos próximos anos. E no caso das mulheres, bom, tirando por mim, né, que eu noto que é silenciosa também, né? Não põe para fora, às vezes, exato. As questões, a emoção, exatamente. Né? Fica mulher querendo dar conta de tudo. Exato. A mulher tem essa coisa do ser forte, né? De ser,
né? Vou lá, ponho para quebrar e vou dar jeito em tudo, vou dar jeito no mundo e a vida não é assim, né? Pois, verdade. Sabe que outro dia eu vi uma colocação tão interessante que falava assim, trabalhe como se você fosse uma máquina, porque a máquina, quando tem algum problema, ela para, né? O computador, se está muito entupido, muito cheio, ele já fica mais lento e para. Você tem não sei o que funciona na tomada. Se ele está com problema, ele para de funcionar, né? Então, se É a isso gente aí. considerar que a gente é uma máquina, quando a gente tiver algum problema, a gente tem que parar e ver o que é aquilo, investigar o E assim, e uma sintoma. máquina, e sobre as nossas emoções também, porque a máquina não tem emoções, né? Essa é a diferença. Você desliga, dá um reboot, começa tudo de novo, né? É, Manda pro concerto. Às vezes você vai adiando esse concerto, né? Tipo, claro. ah, é uma dorzinha de cabeça, ah, é uma dorzinha, vai passar, e automedicar, ah, vou tomar um remedinho aqui e vai passar. E aí tá mascarando um problema mais sério, entendeu? Sei. Então, nesse período de 4 anos, você chegou a voltar a trabalhar? Como que ficou a Então, sua reabilitação? eu vou. Então, eu voltei a trabalhar esse ano num grupo de PCD, né? Na cota de PCD pela Baia. O que é PCD? O que é CD? Não sei o que é PCD. Pessoa com deficiência. É, No momento que você tem um AVC, você é considerado uma pessoa com deficiência, até porque eu tô toda tortinha, né, mesmo. é, E eu tinha muito medo de voltar para o mercado de trabalho, Rose, porque eu era uma máquina mesmo. Por isso que essa analogia máquina me assusta um pouco, porque eu era uma máquina de trabalhar e hoje eu ainda tenho que conter a máquina, porque é o que aconteceu. A máquina ainda é acelerada, né? O cérebro ainda é acelerado, mas o pois, corpo não é mais. é, E aí eu tinha muito medo de voltar e não dar conta, né? Às vezes, então eu acabei trabalhando, eu optei por entrar num grupo mais reduzido, que tivesse consciência das minhas limitações, que tivesse um horário mais restrito para eu poder pegar um ritmo, para poder voltar assim, ser um pouco do que eu era. sei. E eu comecei esse ano. E aí estou tentando conciliar, né? Trabalho, reabilitação né, tudo para poder ter um ritmo de novo para daqui uns 2 anos talvez voltar a ser um pouco do que eu era. É. Mas não volte a ser o que você era, porque aquilo tudo demais é que explodiu. Então Exata. tem que ir num ritmo um pouco mais light, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, só o AVC para te parar mesmo, para Ai, te que horror. diminuir. Não, é que hoje eu brinco com a situação, né? Porque vamos rir, né? Mas Claro, era nesse nível. Enquanto a máquina estava funcionando, eu punha ela para funcionar. Mas claro, funcionava em que termos, né? Em que termos ela funcionava? claro. Agora, que bom que o humor está te salvando também, né? Ah, o Você humor sempre salva, foi né? Já. muito bem-humorada, muito divertida. Eu me lembro bem. Ah, Rose, eu sempre tive esse conceito de que a arte cura e o humor salva, sabe? Então, assim, esse não foi o primeiro dos momentos difíceis da minha vida, já tiveram vários outros. Hum, E eu sempre levei com muita leveza, porque se adiantasse de esperar resolver, se a gente sentava ali no cantinho e chorava, né? Eu já tive os dias de chorar também. Eu acho que não é é, vergonha nenhuma, mas não resolve. E quiçá piora, viu? Porque claro, eu lembro, eu acho que o chorar, você chorar muito, você perde o ritmo de respiração, sabe? Se claro. É, lamentar. Então a gente aprende a vibrar em positividade, chorar só o suficiente, sabe? Tudo demais, né, Rose? é, Tudo, o excesso de qualquer coisa, tudo em excesso é prejudicial. Refrigerante em excesso, carboidrato em excesso, né? Comer em excesso, não dormir, trabalhar em saúde, excesso, trabalhar, trabalhar em tudo excesso. tudo em excesso é ruim. Então, É, bom, o segredo desta vida é encontrar o equilíbrio, e não é fácil. a virtude está no meio mesmo, né? A virtude está no meio, Legal. exatamente. E aí, você está trabalhando na Bayer. Outro dia eu li o seu post, que foi o seu primeiro emprego. Como PCD, né? Não, Porque não, então, mas você eu já trabalhou na Bayer anos atrás. não, eu trabalhei em Não. outras indústrias, é?
Ah, pois, eu não tinha entendido isso. Não, a minha história profissional é toda baseada na indústria farmacêutica. Meu primeiro emprego foi na Eurofarma. Depois Ah, eu trabalhei entendi. na Novartis, trabalhei na Merck Sharp, eu trabalhei em vários laboratórios na indústria de eventos Farmácia. médicos, né? Sempre farmacêutico, com médicos. Eu viajei com o Dr. Drauzio, já viajei com os bambambãs da oncologia, enfim. Sei. É, Então, o meu mundo é turismo de negócios, né? Era o que eu era especializada. Por isso que você acabou me conhecendo claro. no Convention Bureau, porque eu era muito especializada no mundo de eventos de negócios. Sei. E E, aí, agora, e na Bayer, você é o primeiro emprego como PCD. E o que que você como faz aí? então, eu trabalho uma equipe de educação para a vida melhor, é uma iniciativa para educação e para discutir a diversidade e a inclusão, né? Então a gente faz muitas ações internas, mas fazemos ações externas para crianças também, para as pessoas se alimentarem melhor, para observar o ambiente, observar o planeta, observar a natureza, né? Claro, São várias ações internas e externas. Mas entendi. é um aprendizado, porque eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes, né? Fazendo roteiro, atuando, a gente faz de Ah, tudo um que pouco. bom. Que legal, que bom. Nossa, estava com saudade mesmo de te ver, conversar com você. Eu Ler o também. texto das pessoas é legal, mas falar é outra coisa, né? Tem outro poder. É importante essa paradinha para a gente se olhar, nossa, a Rose está igualzinha antes, né? Sabe? Olha o cabelo branco, não estou igualzinha, não. Ah, você deixou, né? Eu não consegui deixar ainda, Rose, o cabelo branco, mas eu tenho É, pretensões de. tá bom, que legal. Bom, você sabe que a nossa conversadoria é só de 21 minutos, então já acabou. Sei, já foi, pois é, mas vamos marcar outro dia. Eu peço desculpas por ter visto outro compromisso nesse momento, mas sabe como é, Não né? tem problema, não tem problema. Mas estou à disposição. Os nossos amigos estão aqui. Ai, que Quem, ótimo. quem vai te ouvir ainda pode assistir, que fica gravado lá no Ah, isso IGTV. que eu ia falar. Fica, né? Eu Fica. vou pegar o link e vou distribuir. Muito, muito bom. Você aí. Não, essa é a vantagem da tecnologia. Você está em Portugal, eu aqui no Brasil, e a gente está podendo se ver e se falar, né? Vamos valorizar isso. Claro. Cris, deixa uma mensagem aí de atenção para quem está nos assistindo, para que não chegue a passar por isso, mas se passar, qual é a sua mensagem? Bem, se você sentir qualquer coisa estranha, chama 192, por favor. É, Aqui é 112. me- É 112? É assim, É, tem muitas pessoas de Portugal me seguem por causa da associação. A Associação de AVC em Portugal é muito importante, é um órgão bem organizado aí, é, aqui nem tanto, né? Porque o tamanho de Portugal comparado ao Brasil, né, é muito claro. diferente, mas Portugal tem uma ação muito forte, porque os portugueses fumam muito, fumar Muito, muito, muito. é um causador de AVC. É. Então, assim, e que se você tiver, você não está sozinho. Tem vários como nós para ajudar. Eu tenho um canal no YouTube que eu fiz para ajudar pessoas. Meu Instagram tá aí. Se souber de alguém, quiser ajudar, estou à disposição. Sempre estou à disposição para Como chama ajudar. seu canal, Cris? No YouTube? Aveados, porque Aveados, que lindo! Ah, é, ótimo porque, nome. assim, por um tempo, o AVC, aqui a nomenclatura mudou para AVE, né, É. de acidente vascular encefálico. Mas, assim, como não se Ah, chegou a uma definição de nome, voltou ao AVC mesmo. sei. Então, só que na época eu coloquei aviados, que eu falei, eu sou aviada mesmo, sou uma aviada. Eu queria rir do assunto, a busca Que era rir. ótimo. Então, assim, se você tiver acontecer com você, com um familiar seu, você não está sozinho, porque os cuidadores também sofrem muito, sabe, Rose? Então, É, assim, se você quiser também falar mais sobre o assunto em outro momento, convidar médicos, eu acho que é um momento muito importante, porque claro. o AVC e o Covid andam bem lado a lado, viu? Inclusive, o acompanhamento. Existe ainda pesquisas que a COVID ela pode causar um AVC. Potencializa. É, entendi. Não, o Covid pode causar um AVC,
já entra na corrente sanguínea e pode causar embolia pulmonar, como Paulo Gustavo, enfim. É uma realidade bem paralela, viu? Então, quem teve Covid vai se reabilitar nos mesmos centros de tecnologia que do AVC. Precisa de uma equipe disciplinar muito parecida com o AVC. Então, é um assunto que a gente pode voltar a conversar também sobre isso, tá? Tá bom. Cris, muito obrigada. Prazer te ver. Fica com Deus. Beijo. Te adoro. Beijo, a gente querida. adora. A gente se fala, querido. Tchau. Tchau.